Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Rose, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, Vamos fazer uma leitura de harmonização aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Eu estou aqui com o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver aqui qual que é a leitura da noite para nós. Saiu aqui a lição de número 114, Novos Atenienses. Mas, quando ouvides falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Está em Atos, capítulo 17, versículo 32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo nos diversos setores da cultura moderna são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, auxilie a Rose, nossa facilitadora da noite, e que possamos estar nesse momento com corações e espírito aberto para os aprendizados do Evangelho. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nós estamos dando a sequência, né, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a Rose vai trazer para nós a continuação do capítulo 13, itens 13, capítulo 3, itens 13 a 19. E o tema envolve o mundo de expiação de provas e mundo de regeneradores. Sejam então todos muito bem-vindos. Rose, eu te passo a palavra, qualquer coisa você pode me chamar aqui, tá bom? E se tiver perguntas, eu te passo. tá ótimo. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade. É com uma alegria imensa que me encontro pela primeira vez vinculada a essa instituição, os Servos de Jesus, e agradeço a Luciana pela oportunidade, que possamos ter uma noite bem construtiva de reflexões, que possamos ainda mais ampliar nossa sensibilidade para compreender o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita com o coração. Esse tema que nós iremos estudar nessa noite se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E seria bom, importante, a gente fazer uma breve reflexão da importância do livro, da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, ela é uma obra que apresenta para a gente uma metodologia de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita.
Então, o querido professor, o senhor Allan Kardec, quando ele organiza essa obra, ele tem cuidado de trazer umas orientações que são iniciais, como a instrução da obra, a introdução da obra. Ele faz alguns apontamentos, ele faz uma contextualização de termos específicos, onde nós iremos encontrar não somente nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também na Torá, deixando para a gente uma chamada de atenção que é necessário criar uma familiaridade com o evangelho, com os costumes do povo hebreu, com as tradições, com a linguagem e com todas aquelas nomenclaturas que era típica de um povo, que nós precisamos olhar para trás um pouquinho para a gente extrair o ensinamento de uma forma mais completa, porque nos evangelhos, o evangelho de Jesus, dos livros já citados, fazem em muitos momentos referência a princípios estabelecidos lá na Torá. E aí é importante que a gente se utilize dessa obra para criar um processo de aproximação ainda maior com o evangelho, conforme o Espírito Emmanuel, ele chama a nossa atenção, Jesus a porta e Kardec a chave, ou seja, nesse momento em que nós nos encontramos, onde nós abraçamos o ensino coletivo dos espíritos superiores, a nossa leitura do evangelho se fará em climas de imortalidade. Então, o ensino coletivo dos espíritos é de fundamental importância para nós adentrarmos ainda de uma forma muito mais profunda nas orientações do Mestre Jesus. E esse item que nós iremos estudar, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os mundos regeneradores, que fala sobre o mundo de expiações e provas, nós podemos partir de uma reflexão do próprio Evangelho de João. Lá no capítulo 13, início do capítulo 14, onde Jesus chama a atenção dos seus discípulos e ele faz a revelação de que ele iria para um determinado local, depois voltaria para eles, e onde ele estivesse, ele, Jesus, que todos nós pudéssemos também estar com ele. E aí, em determinado momento, o Tomé, ele vira para Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? E aí, o mestre, com a sua visão profunda e uma percepção ampliada da sua missão dele como porta-voz divino, porque o evangelho é de Deus, revelado por Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Nesse sentido de unidade. Jesus, criatura. Deus, o arquiteto da vida, o criador. O absoluto. Mas Jesus é aquele que, na sua condição crística, ele se aproxima de tal forma desse Senhor da vida, que é o Pai de todos nós, que ele fala de uma forma a revelar uma sintonia, uma ressonância perfeita. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus se revela como sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas um pouquinho antes dessa fala de Jesus, ele faz uma chamada de atenção que é um tanto quanto consoladora para todos nós. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus estava falando, em determinado momento, do desafio que é vencer a si mesmo, transcender as adversidades da vida, criar uma conexão tal com o sagrado a ponto de se encontrar no lugar onde ele estaria. Só que aí Jesus é aquele grande mestre, é o maior mestre de todos os tempos, que ele sabe perfeitamente
perfeitamente que existem alunos que são mais aplicados, que têm mais facilidades. Existem outros alunos que têm um pouco de dificuldade, uma dificuldade maior. E é nesse sentido que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Nessa fala de Jesus, volto a repetir, uma fala profundamente consoladora. Ele vai nos dizer que nenhum filho de Deus, nenhuma criatura chega numa condição tal a se ver desamparada. Não existe desamparo. Não se turbe o vosso coração. Refletir sobre um tema como esse, que a gente vai entender um pouquinho da diferença entre o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração. Refletirmos também, basicamente, nesse processo transicional entre um mundo e outro. Há determinados espíritos que talvez não consigam acompanhar o percurso transformador dos seres e da terra. Mas ainda assim a fala de Jesus é: na casa de meu pai. Ele não diz na casa de vosso pai, ele não diz na casa do nosso pai. Porque Jesus, em vários momentos do evangelho, chama a nossa atenção para essa diferenciação. Uma coisa é a minha percepção do sagrado, a minha percepção de Deus, do arquiteto da vida. Outra coisa é a percepção do Cristo. A percepção do Cristo, a compreensão do Cristo sobre o ser supremo, sobre a divindade, é uma condição absurda em relação à nossa, que é pequenina, a ponto do ser humano mudar a forma com que vê o sagrado, transformando esse ser, em muitos momentos, com deficiências e limitações que são humanas. E aí não é a criatura que é criada à imagem e semelhança do Criador, o Criador que é criado à imagem e semelhança da criatura, né? Mas a percepção do Cristo ao Pai, ao Ser Supremo, é uma visão extraordinária. Então ele fala, dentro da minha percepção extraordinária, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E aí tem um caso do Chico que é muito interessante, do Chico numa dificuldade de entender o que era infinito, de entender a grandeza da vida, os universos. E Emmanuel faz com que Chico saia num desdobramento e tenha uma breve percepção da nossa condição de terráqueos. O Emmanuel vai projetando com o Chico, vai se afastando da Terra, e o Chico vai percebendo como se ele tivesse assim numa visão superior, ele vai percebendo que a Terra vai ficando cada vez menor, cada vez menor. E aí o Chico, isso é relato do próprio Chico, o Chico vai ficando apreensivo. E em determinado momento, quando ele é tomado de um certo pavor, ele vira para o Chico e diz, vira para o Emmanuel, né? Diz, oi, Emmanuel, vamos voltar para casa, Emmanuel. E aí o Emmanuel falou, mas o que foi, Chico, que aconteceu? E ele disse, me deu vontade de tomar um cafezinho. A gente vê bem que o Chico não deu conta. O Chico não deu conta. O Emmanuel, numa lição do Livro Consolador, que daqui a pouco eu vou explorar, não essa lição especificamente, mas uma outra, faz uma narrativa para a gente entender o que é a Terra. Gente, a Terra é um grão de areia. É um grão de areia. E o ser humano, dentro de um processo de ignorância que é macro, né? Dentro de um processo de orgulho, se sente grande. Não entendendo que se a Terra é um grão de areia, o que somos nós? Então, volto a repetir. Nós somos o relativo.
E a primeira consciência que deve ser tomada dentro deste contexto, dentro deste aspecto que nós estamos refletindo, é sobre a nossa insignificância. Então é necessário colocar o pezinho no chão, voltar o nosso coração, o nosso olhar ao alto para contemplar a grandeza da vida. E aí ter uma pálida ideia do que é Deus. Do que é Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas muitas moradas são habitadas, se caracterizam escolas, educandários para a transformação dos seres. E eu não falo só da transformação de espíritos, mas a transformação dos seres, dos princípios inteligentes, estagiando em todos os reinos da natureza. Então, todo mundo se constitui uma morada, e aí a gente pode virar e dizer, uma morada onde se encontra sob o amparo de um Cristo, de um demiurgo, na linguagem de Platão, o filósofo, ou um Deus, né, com letra minúscula, dentro de uma conotação mais oriental dos indianos, né, ou de um Cristo, um governador. E os olhares do Senhor Supremo se encontram sempre naquele processo carinhoso, cuidadoso, onde todas as coisas acontecem conforme uma organização e um planejamento muito bem estruturado. Isso é importante dizer que para aqueles que pensam que nós estamos ao léu, é importante parar para refletir um pouco mais sobre as leis que todos nós estamos submetidos. E quando eu falo leis, eu estou falando de uma organização de leis físicas, das leis da natureza. É disso que nós estamos falando. Existe uma organização perfeita. Mas existe uma organização perfeita, não somente do ponto de vista geológico, mas do ponto de vista moral. E é aí que entra a beleza do processo. Então, a nossa reflexão vai começar dos mundos regeneradores para o mundo de provas e expiações, para a gente fazer um leve paralelo, entendendo isso. Tanto é um mundo divino, o mundo de regeneração, o mundo feliz, como é o de prova e expiação e mundo primitivo. Por quê? Porque todos esses estágios dos mundos fazem parte de um planejamento, de uma transição, de um percurso. Porque da mesma maneira que existe um progresso dos seres, existe também o progresso dos mundos. Na casa de meu pai há muitas moradas. A Terra já passou por períodos de primitivo, da condição primitiva. Porque quando Jesus recebe do Criador aquela bola incandescente de fogo, ele começa um processo de trabalho junto com a pleiade de espíritos puros e crísticos, puros e eleitos. Ele começa um trabalho, e aí Emmanuel, lá no Caminho da Luz, mostra para a gente a beleza que é essa estrutura, desse trabalho, desse emoldurar do sentimento nobre, do sentimento de amor, como que esses arquitetos, esses seres que são supremos, cuidam carinhosamente todos os períodos. E lá na obra A Gênese, Kardec fala isso de uma forma lindíssima, fazendo uma analogia com 7 dias da criação, como as 7 ciclos de milênios e milênios, até a chegada dos primeiros espíritos na condição, vamos dizer, da sua infância como animal racional. Então, a gente vê que existe uma beleza por trás do tema. Se chega em determinado momento, nós esbarramos nas questões que são complexas, das provas, da expiação, da crueldade humana, da dureza da vida, porque a vida é dura mesmo. É dura também. Nós vamos ver aqui que a vida é dura também.
Existe, por um outro lado, uma supervisão que é superior. E como diz muito bem Maria de Nazaré, diz muito bem no sentido profundo da máxima, tudo passa. Quando Maria de Nazaré revela isso para o Chico, ansiando por consolo, por renovação de esperança, injeção de ânimo, o recado que ela manda para o coração do Chico é: Chico, tudo passa, Chico. Maria de Nazaré revela nesse momento uma lei perfeita, que é a lei da impermanência. A lei da impermanência é a junção da lei de destruição com a lei de progresso. Essas duas leis trabalhadas no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre as 10 leis morais. O que é a lei da impermanência? Nada é fixo, nada é permanente. Nós estamos em constante movimento, em constante transformação. Na filosofia, o nome disso é devir. O que é o devir? O devir é o vir a ser constante. Por isso que o progresso é da lei. Querendo ou não, nós estamos submetidos à lei do progresso. Vide pandemia. Vide esse momento em que nós nos encontramos numa plataforma onde pessoas se encontram em vários pontos. O posicionamento físico são posicionamentos diferentes e nós estamos conectados. Isso é fruto de um momento extremamente desafiador, mas que vai dar uma arrancada, uma alavancada no momento, vamos dizer, de um avanço que ele é intelectual, que ele é moral, da própria humanidade. Querendo ou não. E aí eu já... Gente, sintam-se à vontade para participar, tá bom? Pode colocar pergunta aqui no chat, comentário. Sintam-se à vontade para participar. Que aí, se vocês comentarem alguma coisa ou perguntarem, eu posso parar aqui sem nenhum problema e a gente conversa. Muitos de vocês, se fizer uma sondagem, às vezes assim, tinha uma certa dificuldade em mexer com tecnologia, né? E depois desse processo de aulas virtuais, de palestras virtuais, a gente entra em plataformas que a gente nunca tinha ouvido falar. Zoom, Google Meet e por aí vai. Então é importante a gente pensar o seguinte, olha, como que chega em determinado momento, as coisas andam de tal forma que não tem como. A gente acompanha, isso é progresso. E é importante a gente se atentar para essas coisas. Porque comumente a gente ouve pessoas dizendo assim, o mundo está piorando. E aí eu fico pensando assim, será que essa pessoa tem o hábito de conversar com as outras pessoas mais velhas? Eu sou apaixonada por idoso e criança. Eu acho dois contrastes assim maravilhosos. E não existe nada melhor do que a gente sentar para conversar com uma pessoa que viveu, que você vê ali mãos calejadas, né? Você vê o cabelo branquinho. Quando a pessoa vai contar para a gente como era antes, você para pensar, você fala, nossa, mas a vida daquela época era muito difícil. Hoje em dia está tudo mais fácil. Claro que muita coisa a gente precisa repensar. Por exemplo, nossa alimentação está péssima, né? N coisas, assim, que às vezes a gente busca muito conforto e esquece da qualidade. Mas a vida antigamente era muito mais difícil. Então, quando a pessoa vira e diz assim, nossa, nós estamos piorando muito, eu fico pensando assim, qual o parâmetro que essa pessoa está utilizando? Porque não está piorando, não. Pelo contrário. Coisas que eram perfeitamente normais, usuais no passado, hoje em dia já não se dá mais nem sequer para a gente conceber. Isso é progresso. Então, quando a pessoa vira e fala assim, olha, esse termo aqui que você usou, vamos pensar melhor sobre ele, porque ele pode ter uma conotação meio racista. Vamos mudar esse termo? Opa, olha o progresso batendo na nossa porta aí. É um termo racista? Por quê? Me conta, me explica. Isso é o coração aberto para acompanhar o progresso, para aprender um pouco mais. Então, mesmo quando a gente para olhar o cenário, você fala, meu Deus, mas está tudo muito bagunçado. Mas para arrumar a casa é assim mesmo.
Porque olha que coisa interessante. Às vezes, em muitos momentos, muitos de nós preferimos, às vezes, que as coisas fiquem quietas, né? Sabe aquela águazinha assim que tá calminha? Aí você fala, nossa, a água tá limpa, né? Nossa, a água tá limpinha, tá nada. Você vai no fundo, balança assim, ó. Aquela sujeira sobe, a água fica imunda. E em muitos momentos, o que acontece? A gente até prefere que fique aparentemente tudo bem. Porque dá uma falsa sensação de que tá tudo muito bom, tá tudo muito ótimo. Tá nada. Pode observar. O evangelho é aquele que nos confronta. O evangelho é um espelho voltado para nós mesmos. Eu costumo perguntar assim, gente, a gente estuda evangelho para quê? Para conhecer a vida de Jesus, para aprender com o mestre Jesus, né? Para aprender sobre nós, gente. Para a gente refletir sobre nós. É para a gente voltar a olhar para nós. É óbvio que também é para aprender sobre Jesus, sobre a vida do Cristo, sobre o ensino, mas se eu não paro para fazer uma comparação, um paralelo, uma análise, olhar para dentro de mim e ver o meu posicionamento, o que tem dentro de mim, para confrontar isso, não teremos um proveito real do evangelho. Porque evangelho não é forma, evangelho é fundo. Pode observar, toda a proposta de Jesus é voltada para dentro. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Uma prática, né? Eu, porém, vos digo, intenção. Uma coisa prática, ação, que pode ser forjada, inclusive. Eu posso fazer cara de humilde, eu posso dar um dinheiro ali e ajudar uma pessoa por interesse. Jesus fala assim, não basta a ação, vamos orar agora para a intenção. Quem quiser aprofundar nisso, questão 919 do Livro dos Espíritos. 919. Fala exatamente sobre o momento agora é perceber a intenção com que eu faço as coisas e não o que eu faço. Ou seja, o evangelho joga a gente muito para dentro. É isso. Por quê? Porque a diferença entre o mundo de regeneração, que são chamados mundos regeneradores, para o mundo de prova e expiação, o mundo de prova e expiação é botar para fora o que tem que ser. O que tem que ser transformado. É a parábola do joio e do trigo. O joio tem que crescer junto. Você perceber a diferença, ir lá cortar e separar. Opa! É momento de desenvolvimento do senso crítico. De perceber, isso aqui é bem, aquilo ali é mal. Isso aqui está adequado, aquilo ali está inadequado. Vejamos bem que não é certo e errado. Que certo e errado é relativo. Relativo, porque tudo depende do contexto. Tudo vai depender do contexto. Então, talvez uma situação pode ser mais adequada, outro menos adequada. Mas esse momento de prova e expiação é isso. Daqui a pouco eu vou trabalhar isso. Mas eu quero chamar a atenção para essa condição dos mundos regeneradores. Porque quando a gente fala assim, a Terra está passando por um processo transicional, que o Chico estabeleceu com uma certa idade, 2057 em diante, lançaram as primeiras sementes do mundo de regeneração. Gente, semente é no coração, viu? Não tem como semente cair em outro lugar que não seja no coração. Vide parábola do semeador. O nosso coração, ele pode se posicionar como vários tipos de solo. Se as individualidades, os espíritos que aqui se encontrarem, estiverem com o coração aberto para captar a semente, mas como um solo fértil. Sabe quem gosta de plantinha aí, assim como eu, vai lembrar que quando você pega um solo propício para o germinar de uma muda, de uma semente, é aquele solo pretinho, rico em nutriente, em substrato, em fibra. Você bate o olho naquele solo, não está aquele solo enrijecido, amarelado, argiloso, né? Não, está um solo rico. Você olha ali, tem
Os bichinhos estão ali, ó. Aquilo ali é o paraíso dos bichinhos, né? Pois é, solo fértil. Fértil. Nosso coração tem que estar assim também. Porque tem gente que pensa que o mundo de regeneração é fazer uma varredura dos espíritos todos e jogar e brotar espíritos numa condição. Não. O processo é de dentro para fora. Então, esse momento que nós estamos vivendo, e principalmente esse momento, e o que eu vou falar, é uma questão grave, é uma chamada de atenção, claro que com as devidas proporções, tem que ser bem compreendido isso aqui, que eu vou colocar, mas no momento em que nós estamos vivendo de guerra, é necessário eu pensar o seguinte, olha, eu vou orar, que a gente se compadece profundamente, que a guerra é uma coisa inacreditável. Pessoas reais se matam por linhas irreais, porque a divisão só está no mapa, né? E aí a gente se compadece, o coração dói. Sim, o coração dói, a gente quer paz mesmo. Mas a paz começa de mim. Volto a repetir, com as devidas proporções. Mas, se eu quero de fato a implantação da paz, eu tenho que pensar na minha relação comigo, eu tenho que pensar na minha relação com a minha vizinha, eu tenho que pensar com a minha relação com o meu familiar. Porque, com todo respeito, a gente tem uma visão macro de querer resolver o problema de uma guerra que tá distante, não tá, né, gente? Porque dói no coração da gente. Mas se você pensar na resolução de uma guerra lá, né, e você fazer uma guerra aqui, mais perto, é hipocrisia. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa, Madre, como é que nós vamos resolver esse problema da paz mundial? Ela falou, quer paz? Voltem para suas casas e amem os seus familiares. Vamos pegar contexto de Oscar? Você quer paz? Pare de fazer piada ofensiva. Para de rir do sofrimento dos outros. Para de bater em quem já apanha. Não, mas aí a pessoa fica triste, chora por causa da guerra lá. Mas 24 horas por dia, a pessoa fica pequenos atritos. O evangelho é prático, gente. Se a gente entende a importância da paz, vamos cultivá-la dentro da gente. Porque Deus é Deus de amor, não é de punição. Então, o mundo de regeneração é aquele que começa dentro de nós. E começa em climas de paz. Porque aí vem Jesus e fala assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra regenerada. Pré-requisito para adentrar ao mundo de regeneração. Desarmamento. Mas não é desarmamento físico, não. Só, não. Que às vezes você vai ali, semeia discórdia, você lança a maledicência como semente, sai e vira uma guerra. Você destrói um lar. Então, é desarmamento mesmo de maldade. É eliminação da maldade. Se tiver que usar espada, tem que usar dentro e não fora. Para combater as suas próprias adversidades. Os seus próprios pontos de melhoria. Isso é metafórico, tá? Porque não é automartírio, autopunição, nada disso. Nada disso. É um combate consciente, vigilante, atento. É o que Paulo dizia. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Opa, então ele está com consciência dele. Ele tinha consciência dele. Porque senão ele não conseguiria fazer uma análise e perceber. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas estou fazendo outra. Opa, estado de alerta. Tá ótimo. Continua que vai dar, Paulo. E deu. Já não sou eu mais quem vive, mas é o
Cristo que vive em mim. Esse é o bom combate. Dentro, não é fora, não. Que o outro não é uma pedra no meu sapato, não é o obstáculo, não é o inimigo. O inimigo está aí dentro. Então, o que é o mundo de regeneração? E aí, os espíritos superiores, na verdade, é Santo Agostinho. Ele coloca para a gente assim, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Eu vou ler só um trechinho do parágrafo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui, tá bom? Ele fala assim, ó. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação, que é o nosso, e os mundos felizes. O que é um mundo feliz? Onde habita espíritos felizes. Mas não é essa felicidade que em muitos momentos a gente acredita. É uma felicidade que não se pode perder. É uma felicidade de vibração, de sentimento. É uma bem-aventurança, que é aquisição de virtude, é dentro. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Vejam bem, aqui não é a condição de um espírito puro, de um puro espírito. Por quê? O puro espírito, Kardec pergunta assim, o que se torna um espírito após sua última reencarnação? E eles disseram, espírito puro. Espírito puro é aquele que purifica os seus sentimentos sem a necessidade de passar pelos processos reencarnatórios, que lá na filosofia oriental, na Índia, eles vão chamar de samsara. O que é o samsara? É a roda dos renascimentos. É a necessidade de aperfeiçoamento. Você não entendeu muito bem uma lição, não entendeu muito bem uma situação, mas conseguiu assimilar, não aprendeu. Deixa eu voltar, porque na próxima, que agora eu vou conseguir assimilar isso, eu vou conseguir entender isso. Isso é pedagogia divina, gente. Vamos parar de olhar a reencarnação como uma coisa assim, estou vindo pagar. Deus não é cobrador, como é que a gente está vindo pagar? Deus não é cobrador, não. Os espíritos superiores explicam lá, na questão 166, que a reencarnação é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Nós reencarnamos também para cumprir um papel que nos cabe na criação. Para somar dentro da nossa família, que ela é a família universal. Que é a família humana. Entende? Existe um compromisso entre nós. Existe um compromisso que ele é coletivo. Imagina a gente chegando no mundo superior e a turma perguntando assim, mas cadê os seus familiares, seres amados, seus amigos? Ficou tudo lá. Os caras lá. Mas você veio sozinha, Rose? Vim. Então você volta agora. Percebem? A caminhada é individual. Agora, existe uma interdependência. O nome disso é amor, é fraternidade, é misericórdia, é comprometimento com o coletivo. Por isso que o Chico dizia assim, a caridade para todos nós é simples dever. É simples obrigação. E a pessoa acha que está abafando fazendo caridade, né? A caridade é um simples dever. Continuando. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria, que ainda tem matéria, né? No mundo de regeneração. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões que são desordenadas, das quais somos escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Olha que diferença. Nós não seremos escravos. E quando eu falo escravo, não estou falando escravo da matéria, estou falando escravo do ódio, escravo das paixões, escravo dos vícios. Porque a matéria é importante. O problema não é a matéria. O problema é quando a pessoa pensa que só existe a matéria. Aí ele mata por causa da matéria. E aí ele fica pegado na matéria, desencarna, fica preso. Existe outra coisa para além.
Isso é noção de mortalidade e de imortalidade. Opa, existe mais do que isso. A pessoa fica lá orgulhoso porque está num carro de 500 mil. Pega trânsito, a mesma coisa. No mundo espiritual, colônia nosso lar, aeróbus. No livro Carta de uma Morta, a viagenzinha que a mãezinha do Chico faz, ela fala assim, olha, nesse mundo aqui, que é um mundo superior, a vida desses espíritos aqui é uma vida volitiva. E a pessoa no carro de 500 mil achando que está abafando. Ô, gente, a gente praticamente rasteja. Ou seja, tem... E é o que, inclusive, Jesus quis ressaltar para a gente, tá? Lá na Transfiguração do Tabor. Ó, eu estou na Terra, mas eu preciso me conscientizar que eu pertenço aos céus. Vocês vão perceber que a questão do estar no mundo de prova e expiação é uma questão do aproveitamento do momento, é uma questão da consciência desperta, porque o mundo, quem faz o mundo somos nós, gente. Quando a gente pega André Luiz para ler, principalmente na obra Nosso Lar, quando ele pergunta assim, mas o que era umbral? E o Ulisses pergunta para ele assim, mas você ficou tanto tempo no umbral e não sabe o que é? O umbral não é criado por Deus, não, para os espíritos superiores, não. É criação dos espíritos que lá se encontram. É a exteriorização da treva, da intimidade dos indivíduos. E o mundo de regeneração? A mesma coisa. E o mundo de prova e expiação? É a mesma coisa. Quando a pessoa solta uma coisa e depois fala, nossa, o que eu falei? Ato falho? Não, não é falho, não. Psicologia fala que não é falho, não. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Entende? É o momento de botar para fora mesmo. De reconhecer, falar, nossa, Rose, que pensamento horrível, hein? Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso aqui. O que eu penso assim? De onde que eu tirei isso? E aí eu vou adentrando em camadas. Tá, então o mundo de regeneração, os mundos regeneradores, você tem descanso, por quê? Porque não existe uma subjugação, uma escravização das paixões humanas. Sim, exatamente. E o mundo de provas e expiações? E aí que vem a questão importante. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre mundo de provas e expiações, é entender o que é prova e expiação. É a primeira coisa. E se vocês fizerem uma reflexão, uma análise, observar com carinho, em muitos momentos a gente coloca a expiação como se fosse de fato um castigo. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. Primeira coisa, a lei ela não existe para punir, a lei existe para educar. É a mesma coisa, legislação de trânsito. A legislação ela é para causar uma harmonia no trânsito. Quando você infringe isso, você pode incorrer no erro de causar um prejuízo a alguém. Pessoa que atravessa um sinal vermelho pode pegar um pedestre, uma criança, um animal, um idoso, pode colidir num outro veículo. Então, eles criam recursos para regular e fazer com que a pessoa sempre fique alerta. Opa, você excedeu o limite de velocidade, você recebe uma notificação. O que é notificação? Opa, é uma chamada de atenção. O que é a multa? A multa é para você fixar, é para você entender, é um mecanismo humano para a gente entender, olha, eu preciso ficar um pouco mais atento. Porque se não fossem as notificações, as multas, e mesmo com multas, as pessoas passam sinal vermelho. E aí, ainda que a pessoa machuque alguém, prejudique alguém, eu já ouvi coisas absurdas. Absurdas. Pessoa acidentar, chegar lá e ficar olhando o prejuízo do carro, e não a pessoa que estava lá caída, detonada. O ápice do egoísmo, isso.
da falta de sensibilidade, da falta de empatia. A lei divina é a mesma coisa. Tanto que, olha que bacana, tem gente que fala assim, ou a gente vem para o espiritismo por amor pela dor, não é? Eu acho esse termo bem estranho. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre ele. Por quê? Ninguém vai chegar na doutrina espírita, na filosofia espírita, e vai ter uma promessa de que você entrou, acabou a dor. De jeito nenhum. Jesus, ele não foi uma figura para nos iludir. Pelo contrário. Ele propõe que os seus discípulos sejam criaturas fortes diante da vida. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos vorazes. E por aí vai. Ele nos prepara para enfrentarmos a vida como a vida é. Como que a vida é? Luta. Ele vai parar onde? No madeiro. Na cruz. Quer dizer, vida é luta. A vida é maravilhosa? É. Mas a vida é luta também. E eu preciso me preparar para isso. Por quê? Porque a pessoa coloca tudo como karma, como expiação, como prova. Nem tudo. Tem coisa que é consequência do que eu fiz que eu nem precisaria passar. Se eu não tenho, por exemplo, disciplina na alimentação, se eu não me ocupo com uma alimentação saudável, o que vai acontecer com o meu organismo? Eu vou sobrecarregar o meu organismo, eu vou contaminar o meu organismo e depois ele vai responder em forma de desarmonia, de prejuízo. Aí a pessoa fala, eu tenho um karma, que eu tenho um problema nos rins. Não, você só não tomou água. Ao longo do tempo, isso foi somatizando. E aí, nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os Espíritos falam assim, a maioria dos nossos problemas são relacionados a más escolhas daqui, ó, do momento presente. E aí, vejamos bem, quando Kardec pergunta assim, o que é a lei natural? Está no Livro dos Espíritos, questão 614. O que é a lei natural? Eles respondem, a lei natural é a lei divina. A única e necessária para a felicidade do homem, do ser humano. Lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente está aqui para vir pelo amor, pela dor? Não, nós estamos aqui para aprender a discernir. A lei divina lhe indica o que deve e o que não deve fazer. Quando é que nós nos tornamos infelizes? Esse prefixo in é ausência de ou negação. Eu me nego a ser feliz. Como? Me afastando da lei. Então, o que é o Espiritismo? O ensino coletivo dos espíritos superiores. Revelação das leis. Opa, não, tem que ficar atenta a isso. Tem que ficar atenta àquilo. A pessoa, às vezes, infringe uma lei de trânsito que nem lembrava mais. Ou que desconhecia, por exemplo. Faixa exclusiva para onde? Não é preferencial, é exclusiva, ou seja, só ônibus. E a pessoa passa e toma a multa. E aí ela se dá conta de quê? Da infração da lei. Ah, mas então pode acontecer isso conosco, Rose? Existe, de acordo com o que os espíritos superiores explicaram, a fieira do mal, a fieira da ignorância. Pessoal, a Rose não conseguiu restabelecer aí a conexão dela, então acho melhor a gente fazer, né, a nossa prece de encerramento e depois a gente edita o vídeo, né, e faz com o fechamento final, ok? Vamos então, deixa eu ver aqui, realmente não conseguiu acessar, não. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o estudo que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras, né? Lembrando que o nosso estudo aos domingos está presencial, estão todos convidados a participar na nossa casa conosco. Nós agradecemos a presença de todos os corações amigos aqui presentes e rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos
nos intua, né, para que possamos caminhar nessa reencarnação, como a Rose falou, né, começando essa reforma íntima dentro dos nossos corações, porque à medida que cada um de nós for nos melhorando, assim nós entraremos, então, no mundo de regeneração. O planeta vai acompanhando essa melhoria íntima de cada um de nós. Nós desejamos uma boa semana a todos, né? Um resto de semana a todos. E fica o convite para a próxima quarta-feira, na sequência do estudo, e o convite também para participar da reunião de domingo presencial. Um grande abraço a todos e boa semana.